E você sabe como você deve tratar um paciente quando chega com proptose ocular no seu atendimento? Então, a gente vai ver aqui como que a gente deve proceder. Primeiro, você sabia que os animais que não são braquicefálicos, por eles terem um espaço menor na órbita, né, acontece mais trauma no olho, na musculatura extraocular quando acontece a proptose? Pois é, o braquicefálico ele acaba tendo menos trauma. Por quê? Ele tem mais espaço, a órbita ela é mais rasa, então quando acontece a protrusão, não acontece tantos danos, né? Então, olha só, essas raças braquicefálicas, elas têm realmente mais predisposição. Tem mais predisposição à protrusão do bulbo, porém, como é mais frouxo, como tem mais liberdade para sair, também tem menos trauma, né? Então, isso acaba sendo uma observação até curiosa, tá? O manejo ele fica aí mais favorável para a recuperação após esse trauma. Então, você tem dúvidas também quando acontece esses casos aí de protrusão, né, do prolapso do bulbo, nós temos dúvidas se devemos reposicionar ou não esse bulbo, né? Se a gente reposiciona ou se a gente já parte direto para uma enucleação. Então, essa é uma dúvida que a gente tira nessa aula. Então, a primeira coisa, você tem que verificar aí os indicadores de prognóstico. Primeiro, a gente vai optar pela enucleação, mas essa enucleação a gente acaba optando, pensando aí nos cuidados pós-operatórios a longo prazo. Então, nós devemos conversar com o tutor e falar que, por exemplo, esse paciente ele pode ter ruptura de inervação da córnea, que vai comprometer o reflexo que vai levar a lacrimejamento. Então, consequentemente, esse paciente ele pode sofrer de insuficiência lacrimal e necessita aí de uma terapia para o resto da vida dele. Tá? Então, isso deve ser levado em consideração, tem que ser conversado com o tutor. Outra coisa, se aconteceu a ruptura do bulbo, se houve ruptura, né, uma lesão tão grave que levou à ruptura, o indicado mesmo é fazer enucleação. Outra situação que você opta pela enucleação é quando existem mais de 2 músculos extraoculares rompidos. Por quê? Junto com a musculatura, chega a irrigação para o bulbo. Se esses músculos são rompidos, vai haver isquemia e necrose em parte do bulbo. Então, o ideal é fazer realmente a enucleação. Se existe ifema, né, o acúmulo de sangue no bulbo completo, enfema completo, preenchendo toda a câmara anterior também é indicador de prognóstico ruim, então o ideal é fazer a enucleação, tá? Agora, prognóstico favorável, né? Indicador de prognóstico favorável, opa, então dá para reposicionar, não precisa tirar o bulbo. Quando já na hora de avaliação, da avaliação de apresentação do paciente, o paciente chegou na clínica, você vai fazer a avaliação, você já consegue perceber que existe visão, que aquele paciente está com a visão preservada. Então pronto, aí você já não vai fazer a enucleação, tá? Quando tem mínimo trauma aos músculos oculares, você pode perceber isso através do desvio do eixo. Então, às vezes, não tem desvio, né? Então, não tem ruptura de músculo. Esse prognóstico é favorável, porque tem irrigação no bulbo e não vai acontecer necrose. Quando não tem ifema, ou seja, não tem sangue na câmara anterior, isso quer dizer também que os tecidos intraoculares não foram rompidos, né? Então, é um indicador bom. E achados normais, a fundoscopia. No exame, a fundoscopia, né, com o oftalmoscópio, você verifica que está tudo normal lá dentro, não tem nenhum tipo de alteração. Então, isso é favorável. Como manejo emergencial, né, a primeira coisa, o paciente chega ao seu serviço,
né? Ele tem que ser avaliado no estado geral dele, porque às vezes ele sofreu uma queda de um local muito alto ou foi atropelado. Então você tem que ver primeiro, né, os sinais vitais desse paciente para depois se preocupar com o manejo do olho. Só que durante esse tempo de avaliação, né, e de estabilização do paciente, que esse paciente ele precisa ser estabilizado, claro, você tem que manter a superfície ocular, a córnea úmida, tá? Então, essa córnea úmida, de que maneira você pode manter? Você pode colocar uma gaze úmida com solução fisiológica ou utilizar pomadas lacrimomiméticas, ok? Então, reposicione o bulbo o mais rápido possível, né? Quanto mais tempo você demora, mais edema, né, mais formação de outras alterações aí secundárias a esse trauma. Então, evite trauma no próprio bulbo quando você movimentar o paciente durante aquela avaliação inicial que você está fazendo do estado geral desse paciente, durante a estabilização do paciente, durante a realização de exames, por exemplo, ultrassonografia, radiografia, né? Você vai evitar o trauma ao bulbo durante modificação de decúbito, né? Durante a movimentação do paciente. Manter aí, continua, né? A gente fala novamente, manter o olho úmido, né? Essa pomada lacrimomimética você também pode utilizar, ao invés dela, uma pomada antibiótica, que ela mantém úmido também. O indicado é já fazer um corticoide, né, e um antibiótico por via sistêmica, porque a gente vai diminuir aí o desenvolvimento do edema após o trauma. E também utiliza um antibiótico sistêmico, né, gente? Para reposicionamento, você tem que submeter esse paciente à anestesia geral, tem que fazer a antisepsia da região periocular de maneira rotineira, como a cirurgia mesmo, e promover o reposicionamento do bulbo, tá? Para promover esse reposicionamento do bulbo, a gente tem que pensar que as pálpebras, elas ficam invertidas. Então, elas invertem e prendem o bulbo protruído, certo? Então, você precisa everter essas pálpebras que estão edemaciadas também, dificultando esse procedimento. Então, a gente pode utilizar os ganchos de estrabismo e pinças de Alice para puxar a borda palpebral, a margem palpebral e reposicionar essas pálpebras, né? Então, o que você tem é isso aqui, ó. As pálpebras, elas giram porque o olho, ele está fora do local, ele prolapsou, né? Então ele saiu e as pálpebras inverteram. Então o olho ele não consegue mais ser reposicionado. O que você precisa fazer é girar essa pálpebra, as duas, para conseguir reposicionar o bulbo, ok? Então para isso você pode usar os ganchos, né? O gancho de estrabismo ou a pinça de Alice. Depois que você reposicionou, você lava o saco conjuntival com a solução de Ringer lactato estéreo. Então, você tem que lavar bastante esse saco conjuntival. Às vezes, você não consegue reposicionar as pálpebras, você pode introduzir uma sonda uretral bem fina, no número 4, e aí você vai lavar bastante essas pálpebras para tirar contaminantes, né, possíveis contaminantes, e vai promover a tarsorrafia temporária, ok? Então, como que a gente pode proceder no procedimento cirúrgico? Então, a gente faz o seguinte, ó, a pálpebra está girada, a gente vai puxar e vai aplicar uma sutura. Essa sutura, ela tem que ir na linha cinza, para quê? Para não entrar em contato com a superfície ocular depois. Então, você vai colocar o fio pode ser 3 zeros, tá? E aplica na outra pálpebra também. Tem gente que faz isso, primeiro reposiciona o bulbo, consegue reposicionar o bulbo e depois faz a tarsorrafia. Mas a tarsorrafia ela pode ser feita diretamente dessa forma aqui. Eu gosto de utilizar Kapton.
Então, o Capton a gente coloca uma borrachinha, né? Mas a gente pode usar a sonda uretral mesmo, ultrapassando aqui o fio para que o fio não cause o corte da pele por causa da tensão, né? Então, um Capton ele é bastante indicado. Aqui, fez uma sutura, né? E eu vou mostrar para vocês acionamento, né? Você vai tirar a pálpebra, ela está encarcerada aqui, você remove essa pálpebra daí com a pinça, desculpa, o gancho de estrabismo ou a pinça de Alice e vai aplicar uma sutura, né? Aplicou uma sutura, essa sutura você pode usar o Capton ou não, né? E você vai aplicar a sutura em uma pálpebra e depois aplica na outra, tá? Evertendo essa pálpebra. Como que é feita a sutura? Ó. A sutura é uma Wolf. Então vejam aqui a profundidade da sutura, né? Ela não ultrapassa a pálpebra em toda a sua espessura. Se ela ultrapassar, vai acontecer a lesão da superfície ocular, porque o fio entra em contato com a córnea, certo? Então, o local de aplicação, de saída aqui, né, do fio e de entrada, vai ser justamente na linha cinza, naquela linha onde existem os ductos das glândulas de Meibomian. Então, esse é o local indicado, né, na linha cinza. Isso aqui vai ser a tarsorrafia. Mas você pode primeiro tirar as pálpebras e depois fazer a tarsorrafia, né? Desencarcerar as pálpebras e depois fazer a tarsorrafia utilizando o Capton. Porque esse fio aqui ele tem a tendência de cortar a pele. Então, com o Capton a gente evita isso, tá? Então, aplica aí quantas suturas forem necessárias e no final você tem esse aspecto, ó. A sutura, né, ela é de espessura parcial. Então, você vê aqui a sutura de Wolf, ok? Que fio que a gente utiliza? O fio de nylon 3 zeros mesmo, né? Uma técnica que você pode utilizar para everter essas pálpebras, reposicionar as pálpebras e ao mesmo tempo o bulbo, é colocar um cabo de bisturi por baixo dessa incisão e percebam aqui qual que é o movimento. Ó, você aplica as três suturas, né? Prende com um reparo aí, com a pinça hemostática, você prende os 3 pontos sem fechar, sem dar um nó. Então, você aplicou nas pálpebras e colocou o cabo de uma pinça ou de uma lâmina de bisturi aqui no fio para que ele não encoste diretamente na superfície ocular e não cause o corte. Então, olha que legal. No mesmo tempo que você puxa esses fios, você empurra o bulbo para baixo. Então, na hora que você puxa os fios, você está evertendo as margens palpebrais, mas ao mesmo tempo você empurra o bulbo aí, contribuindo para o reposicionamento do bulbo e das pálpebras, né, sem causar a lesão na superfície da córnea. E aí você vai ter isso, ó. A sutura ela já está posicionada, ela já é uma sutura de espessura parcial, o bulbo, né, ele está dentro da órbita e você já está pronto para fechar a sutura dessa forma. Nesse momento aqui, ó, antes de fechar a sutura, você pode fazer nova lavagem de saco conjuntival, de terceira pálpebra, lava tudo ali para tirar mais possíveis contaminantes, tá? Depois você fecha os nós, todos os nós, e você vai manter o bulbo no local dessa forma, ok? Podendo-se utilizar o Capton que a gente já conversou.